A criação dos heróis da história em quadrinhos, HQs, durante a Guerra Fria, décadas de 1940 a 1990, foi profundamente influenciada pelos eventos políticos, sociais e culturais dessa época. A Guerra Fria foi marcada pela tensão entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, o que refletiu diretamente na criação e evolução dos personagens de HQs. Aqui estão alguns dos principais fatores e características que influenciaram a criação desses heróis. Influência da Guerra Fria e o medo do comunismo. Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividido em dois blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, sob a liderança da União Soviética. O medo do comunismo e a corrida armamentista nuclear geraram um clima de desconfiança e incerteza. Isso se refletiu nas histórias em quadrinhos, onde muitos heróis estavam de um lado claro da batalha ideológica. Heróis como símbolos de patriotismo. Nos Estados Unidos, muitos heróis de quadrinhos eram retratados como defensores dos ideais capitalistas e da liberdade. Eles lutavam contra as forças do mal, muitas vezes representadas por vilões com características comunistas ou totalitárias. Capitão América, Marvel originalmente criado na Segunda Guerra Mundial, mas com a sua popularidade renovada durante a Guerra Fria, o Capitão América foi um símbolo do patriotismo americano e da luta contra a tirania e o comunismo. Ele foi retratado como um herói que defendia a liberdade e a democracia contra ameaças como o Soldado Invernal, inicialmente, um agente comunista. Homem de Ferro, Marvel. A criação de Tony Stark, um bilionário e engenheiro, refletiu o medo de espionagem e a crescente importância da tecnologia e armamentos na Guerra Fria. Stark, muitas vezes retratado como um representante do complexo industrial militar dos Estados Unidos, também lidava com os dilemas de criar armas de destruição em massa. A ameaça nuclear e os superpoderes. A corrida armamentista nuclear foi um dos maiores temores da Guerra Fria. A ideia de superpoderes e super-heróis com habilidades extraordinárias refletia, de certa forma, o poder destrutivo das armas nucleares e a luta pelo domínio dessas armas. Mutantes e radiação. Muitos heróis ou vilões de HQs ganharam seus poderes devido à radiação ou experimentos científicos, fazendo referência direta à tensão nuclear. Os X-Men, por exemplo, criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, mostrava um grupo de heróis com habilidades extraordinárias, muitas vezes marginalizados pela sociedade por serem diferentes, como um reflexo de temores sobre a diferença ideológica e social. Os X-Men também eram uma metáfora para questões de direitos civis e discriminação, que estavam em alta nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O conflito de ideais e valores. A Guerra Fria também gerou um confronto entre os valores do Ocidente, liberdade, democracia, capitalismo, e os do Oriente, comunismo, controle estatal, coletivismo. Nas HQs, esses conflitos eram frequentemente refletidos nas batalhas entre heróis e vilões. Super-Homem. DC Comics. Embora o Super-Homem tenha sido criado antes da Guerra Fria, ele foi adaptado ao contexto da Guerra Fria para se tornar um símbolo da luta pela liberdade. Como um herói vindo de um planeta destruído, Krypton, ele era visto como um defensor da verdade e da justiça, lutando contra ameaças tanto externas quanto internas, muitas vezes personificando o confronto entre as ideologias ocidentais e as comunistas. O vilão Lex Luthor, por exemplo, foi retratado em algumas histórias como um símbolo da ambição desmedida e da ameaça de regimes totalitários. O impacto da mídia e a cultura pop. Durante a Guerra Fria, as HQs também se tornaram um meio de consumo de massa, especialmente entre os jovens. O entretenimento de super-heróis passou a ser uma forma de lidar com os temores e a tensão da época. O mercado de quadrinhos se expandiu com novos heróis, vilões e histórias que atendiam a esse público crescente, muitas vezes servindo para refletir e comentar sobre os medos sociais e políticos da época. Relevância política e questões sociais. Além do combate ao comunismo e da luta ideológica, as HQs também começaram a refletir questões sociais mais amplas, como os direitos civis, a luta contra o racismo, e as tensões sociais dentro dos próprios Estados Unidos. Heróis como Pantera Negra, Marvel, criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1966, abordaram questões de racismo e a luta pela igualdade, enquanto personagens como Green Lantern e Green Arrow discutiam temas como pobreza, racismo e corrupção política. Conclusão.
Os heróis da Guerra Fria foram moldados por uma combinação de medo do comunismo, tensões nucleares, confrontos ideológicos e mudanças sociais. Eles não só eram instrumentos de escapismo, mas também representavam os valores e as ansiedades do período. Suas histórias muitas vezes refletiam a luta por um mundo melhor, mas também incorporavam as complexidades e as contradições da época, sendo veículos de reflexão sobre o que significava ser herói em um mundo tão polarizado.